Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para a gente então dar continuidade no nosso tema, as lições que faz com que nós então nos encaixamos em situações que não são boas e sobrevivemos a tudo isso. Vamos entender de uma vez por todas, não dá. Definitivamente não dá para passar pela terra sem ter um propósito, porque, enfim, viemos para a terra, estamos na terra. Qual que é a razão de tudo isso? Qual que é o motivo de nós, então, ter que passar por essas situações que a gente passa? A gente vai vivendo e aprendendo, a gente vai vivendo e caindo e levantando, tirando duras lições de cada situação que a gente vive. Como então podemos sair ileso? Impossível. Não dá para sair ileso das situações. Sempre fica marcas. E essa marca, como a gente vem falando nos vídeos, essas marcas nos impedem de ser melhor. Elas nos arrastam para o fundo do poço muitas vezes. Como então sobreviver nesse mundo diante de situações que não aceitamos, diante de tantas coisas que vêm acontecendo e ainda ter a fé para nos pôr de pé? Que é por isso que a lição número 5 diz: o remédio está na fé. Só a fé faz com que a gente levante. Só a fé no amanhã, em coisas melhores, é que nos faz abandonar um pouco os pensamentos negativos e pensar para frente. Essa lição número 5 vai dizer a você a verdade, que a única coisa que te cura é a fé, a única coisa que te põe de pé realmente é a fé, e a única coisa que faz com que você realmente acredite que tudo vai passar é a fé mesmo. Até mesmo quando a gente vê coisas impossíveis ao nosso redor, a gente fica: ai meu Deus, eu tenho fé que tudo isso vai passar. Passamos por uma experiência, a família, muito triste, de lamentações, de desespero. Assim, como eu vou falar para vocês, você sabe quando o próprio médico diz, vai fazendo a despedida porque não tem mais o que fazer? Já aconteceu isso comigo, como eu já relatei em alguns vídeos. E meu pai e minha mãe agiram pela fé, ficaram firmes na fé e buscaram a fé para a minha cura. Que os médicos disseram que não tinha mais o que fazer. Leve para casa para morrer em casa. Agora então a minha prima ficou 1 mês entre a vida e a morte, mais pela morte do que pela vida, segundo os médicos. Pediram para se despedir. É bem assim. E o que fazer nesse momento? A fé. A fé em Deus, em acreditar que Deus é capaz de tudo, Deus é Deus do impossível. Então, a família toda se propôs a fazer oração e de mãos dadas, mesmo distantes, porque nem todos moram na cidade que ela mora. Então, nós nos propomos a fazer nossas orações em particular em prol dela. Pedir a Deus misericórdia. Que Deus é o médico dos médicos, só Ele tem a palavra final. E a gente pediu misericórdia. Então é isso que temos que fazer naquele momento de desespero. Se render a Deus, pedir a Deus misericórdia pela situação que você está passando, pelo outro. O resgate da alma está nas orações pedindo misericórdia. Eu falo para vocês porque quando eu estava lá no fundo do mar, a minha mãe, ela ajoelhou na praia e pediu misericórdia para Deus.
por aquele momento que eu sobrevivesse. Gente, é sério, já contei em alguns vídeos aqui. Eu senti a mão, como eu falei, descrevi nos vídeos, uma mão que me pegou e me puxou e falou comigo lá dentro do mar. E aquela mão daquele momento foi Deus me dando mais uma oportunidade. Como já me deu tantas, né? Que eu já descrevi aqui para vocês em vídeos. O filme que eu assisti, que o médico estava lá, né? O médico não, o pastor estava lá depois de um acidente, passou um outro pastor e orou por ele, resgatou ele de ir. Então esse resgate é possível quando existe essa união de pessoas pedindo, ou uma pessoa só intercedendo com muita fé, de coração puro, existe o resgate de Deus. Deus resgata e nos põe de volta na lição e na continuidade dessa vida aqui na Terra, para completar então o nosso ciclo. Não queremos deixar nada incompleto, queremos então concluir tudo. É isso mesmo. Mas durante todo esse percurso que a gente passa, de toda essa caminhada aqui, como a gente encontra pessoas que não batem com o nosso jeito de ser, né? Que acaba que nos prejudica. A gente mora em lugares que não são bons para nós, mas como eu já falei no vídeo passado, a gente tem que se adaptar ao lugar, mudar o lugar, ser o lugar. Então, a gente vive aqui tendo que sobreviver. Essa sobrevivência nos faz esquecer da essência, nos faz esquecer do porquê, razão, motivo passando por tudo isso e o que devemos fazer. Então, essa lição de hoje além da fé, é a originalidade do seu ser. Você estava no útero, nasceu para uma outra vida, e nessa outra vida você encontra atividades que você tem que cumprir para poder sobreviver. Sabe aquele joguinho do Mario? Que você vai passando por etapas? É isso. Sinto informar. Não dá para pular etapas. Sinto informar. Você realmente tem que completar as etapas. Porque tudo fica incompleto. Parece que você acaba tendo que viver isso tudo de novo. Se você pular uma etapa, mais lá na frente, eu tô falando isso porque realmente é meio que fato isso. Parece que você se depara com alguma situação semelhante, embora que alguma situação semelhante vai fazer você cair no buraco, porque você vai falar, ai meu pai, tudo de novo, não, já vivi isso, já passei por isso. Mas você não concluiu aquela etapa, você meio que se esquivou, você meio que fugiu. Sabe quando você se cura? É quando você se depara com aquela situação que você já viveu e você não sente mais nada. Você não liga, você fica pleno. Isso é cura. E como que faz essa cura? Colocando na sua mente, no seu coração, de que o nosso momento aqui na Terra é instante. O que parece ser tão longo, né, em 100 anos, em 50 anos, é instante. Que o dia de ontem não existe mais. Então, se a gente não ficar esperto e parar de ficar guardando rancor, né? Parar de ficar guardando mágoas, a gente não vive o dia de hoje. E passar uma borracha no passado realmente é a nossa cura. A nossa cura começa por aí, passando uma borracha no passado. Ignorando essa situação de ferida. Ignorando não é se curar, mas colocando isso como uma missão cumprida, você está livre, leve e solto para seguir em frente. Perdoando o outro porque não sabe o que faz. Jesus Cristo na cruz. Perdoai-vos, eles não sabem o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Então, a partir do momento que você entende que viver é único e a morte é certa, você para então de se preocupar com pequenas coisas que possam então te tirar o sossego. Você para então de querer tudo tão perfeito o dia todo.
Você apenas vive pelo amor a Deus. E tem que ter o máximo de entendimento possível. Porque brigar dá trabalho. Meu marido se queixa. Porque às vezes ele quer discutir, eu não tô afim. Às vezes ele quer brigar, eu não tô com coragem. Por quê? Porque é tão bom a gente não discutir. É mais fácil a gente entender por que a pessoa está tão desanimada, tão fora de si. Porque a vida é a carga passada de um, não é a vida passada, é a carga do outro. Mas a partir do momento que você entende por que a pessoa às vezes perde a paciência tão facilmente com coisas que você nem liga, é por quê? Porque aquela carga foi pesada a mais para ele do que para mim? Não, porque às vezes não passou a fase. Ainda está repetindo ali a mesma situação e aí acaba prejudicando quem já está passando de fase. Mas a vida é essa. Às vezes você está passando de fase muito bem e encontra dificuldade no meio dessa passagem. E aí você tem que saber, né? Não ignorar o outro, mas perdoar o outro, entender o outro, dar uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali e seguir em frente. Não carregar o outro nas costas. Porque a partir do momento que você carrega o outro, protege o outro demais para que ele não sofra, você carrega o outro nas costas e ele não aprende. Carregar o outro para pular com esse outro nas costas, para pular a etapa dele, para ele não sofrer, não ajuda. Pareceu para mim economizar bateria. Às vezes nós precisamos fazer isso mesmo. Temos que economizar bateria. Relaxar, descansar, tirar um dia, como a gente estava falando, é super necessário. Então, coloca na sua meta que você precisa repousar em Deus, descansar em Deus. O se curar tem a ver com 1 minuto com Deus, 2 minutos com Deus, 3 minutos com Deus, 1 hora com Deus. Na paz e no silêncio. Como eu disse, escolha. Faça escolha. Você vai para o céu sozinho. Ninguém vai te carregar. Então, vamos fazer o seguinte. Siga todas as lições para cuidar do seu eu. Tire esse tempo com Deus. Essa oração de 1 minuto, 2 minutos, e assim, todos os dias vai aumentando a sua carga de horário ali em oração com Deus. Tome uma água falando com Deus. Essa água que eu vou tomar agora, Senhor, vai me dar mais força do que eu já estou. Essa água vai me curar. Uma água cura, porque a fé que você usa na água é que faz com que cure você. Cuide do seu eu, porque a partir do momento que você tem remorsos, ressentimentos, raiva, rancor, falta de entendimento, você adoece e adoece quem está próximo de você e não pula etapa. Então, cuide do seu eu, da sua alimentação, porque tudo que entra para dentro prejudica seu ser, seu bem-estar. Sente o silêncio da paz, do amor de Deus entrando dentro de você quando você está buscando a cura. Coloque no seu pensamento, a hora que você estiver pensando e orando com Deus, que Deus está jogando toda a sua luz no seu corpo inteiro, tirando tudo que é ruim, te purificando. Vai fazendo isso a cada minuto que você tira do seu dia. Se purifique todos os dias. Busque isso. Então, realmente, a cura está na fé, no que você coloca nela. É uma água que te cura. É um alimento, colocando fé no alimento que te cura. Um chá, você colocando a sua fé naquele chá, ele te cura. Então, cuide do seu eu, de como você está lidando com a sua vida, na paz do amor de Deus. Cuide do seu organismo, do seu corpo e pense no futuro, tá? Coloque lá uma plaquinha na porta do lugar que você mais abre, na porta
da casa quando você fecha a porta, ou na porta do banheiro quando você vai abrir o banheiro. Coloque uma plaquinha assim estratégica. Pensa no algo que você quer para o futuro. Vamos supor assim, em setembro eu quero a minha família todas reunidas aqui no rancho. E mentalize essa fé, esse pedido, e ele será realizado. Quando você pensa que do nada as coisas vão acontecendo, mentalize assim, coloca lá na plaquinha, em 2027 eu quero concluir, finalizar uma casa minha. Quero trocar o piso, quero fazer isso. E coloque lá, e deixe lá. E vai trabalhando, e vai mentalizando. E do nada isso acontece. É fato. Eu falo isso porque isso é um fato. E se não acontecer, não sofra. Porque tudo tem o seu momento, a sua hora de acontecer. Nada aqui é para o momento que você quer. É para o momento que é o certo acontecer. Às vezes a gente fica assim, nossa, eu podia estar mais com as pessoas que eu gosto, mas os meus afazeres do dia a dia me impedem. É verdade. Tanto os afazeres do dia a dia, como as nossas obrigações a cumprir. Mas tire um tempo para você, para sua família e curta. Curta porque amanhã pode ser tarde demais. Que você pode perder momentos que depois não voltam mais. Essa é a verdade. A mais pura verdade. Aproveite o momento, aproveite tudo que Deus te proporcionou. E aí, o que vocês acham? Eu mesmo estou fazendo umas loucuras aqui. Eu determinei, eu trabalho bastante, todo mundo sabe disso. Como eu já contei, eu tenho a marmitaria, eu tenho os ranchos de locação, eu tenho, o que mais que eu tenho, gente? A loja que eu tenho que ir para lá para ajudar. Muitas atividades, todo mundo fala que eu só trabalho. Realmente eu só trabalho. Tanto que eu já dei vários piripaques de quase morte por minha culpa. Porque a máquina, ela cansa mais do que a sua vontade de ser, a sua vontade de fazer. Então eu determinei o seguinte, depois de ter pegado dengue, eu quase morri olha, Deus providenciou um milagre, porque depois eu conto pra vocês, a coisa foi feia. Mas graças a Deus, a minha mãe orou, ficou em oração quase a noite toda e eu amanheci bem. Não precisei ter que ficar naquela situação lá que todo mundo sabe que começou a querer dar hemorragia em mim. Enfim, quando alguém falar que está com dengue, cuida, porque é um negócio tenebroso. Então, é o seguinte, depois de passar por várias situações que eu já descrevi aqui nos vídeos para vocês, eu decidi trabalhar 20 dias e descansar 10. Ah, mas você pode. Não, não posso. Eu tenho contas atrasadas, que eu estou assim, pagando por etapa. Eu tenho responsabilidade com outras pessoas que trabalham para mim. Eu tenho responsabilidade sobre tantas coisas. E eu sei que se eu tirar esses 10 dias, vai se complicar um pouco. Mas aí o que eu pensei? Eu economizo em algumas coisas que eu posso economizar. Tipo, sair para jantar 2 vezes na semana, ou comer alguma coisa fora assim, eu vou tesourar. Eu vou deixar para fazer isso o dia que eu for viajar. Aí eu saio com a família e como alguma coisa assim em algum lugar diferente. Então eu vou economizar. Então, a marmitaria eu já decidi. A gente realmente vai trabalhar 20 dias e eu vou faltar 10. Porque aqui não é uma empresa, a gente trabalha aqui para fazer comida com amor, não por obrigação. E o dia que eu estiver fazendo a comida por amor, eu vou estar vendendo. Na loja, graças a Deus, tem os meninos e as meninas lá que trabalham lá, que na verdade é 2 pessoas trabalhando por 4. E eles cuidam como se fosse deles, graças a Deus. E meu marido está muito bem, quando eu vou viajar, nem todas as vezes ele vai comigo. Aí ele fica para cuidar da loja. O rancho eu tenho a Thaís, que administra muito bem, e tem uma pessoa que entrou agora para fazer faxina pra gente, que ela também dá um socorro quando eu viajo, e o rapaz que faz quintal para mim aqui, que tá vindo uma vez por semana também. Então, assim, a gente
divide para multiplicar. Vou ganhar menos? Vou. Mas se eu não fizer isso, eu também não cuido do meu eu. Aí eu vou gastar com remédio. Então, essa é a mais pura verdade. A gente tem que administrar muito bem a nossa vida. Como se nossa vida fosse uma empresa. Temos que administrar para que ela não nos afunde. Então, a gente vai fazer isso. Cuidar muito bem do nosso eu. Eu sei para quem trabalha, por exemplo, vamos supor assim, eu sou funcionário, eu não posso pegar 10 dias, Anísia. Tá certo, realmente não tem como. Mas você pode pegar nas suas férias e ir viajar. Ou fazer algo por você. Você pode tirar um dia, todos os dias, para você, nem que for 1 hora por dia. Então, eu estou tirando esses 10 dias, como eu disse aqui, porque durante o dia, dos meus 20 dias, mal dá tempo de eu engolir comida. Porque eu trabalho de segunda a segunda. Então, por isso que eu tiro esses 10 dias. Então, não é porque eu vou tirar 10 dias que vocês têm que tirar 10 dias. Vocês vão tirar as horas que vocês podem estar tirando para vocês durante o período que vocês estão trabalhando também. Eu trabalho 8 horas por dia. Tirando que você dorme mais ou menos umas 8 horas. E o que vai sobrar? O que você vai fazer com elas? Então, administrar bem esse período. Dividir tarefas com as pessoas que você mora. Nem todo mundo tem que largar uma única pessoa para lavar roupa. Mas a máquina lava sozinha. Outro dia meu marido se queixou porque a tal da camiseta não estava limpa. Eu falei, amor, vamos fazer o seguinte. Para evitar que você fique aborrecido, quando você perceber que eu estou muito atarefada, você junta as roupas, vai lá, coloca na máquina bater para mim, fazendo um favor. E se você perceber que não vai dar tempo de eu colocar no varal, você coloca no varal a roupa, por favor. E ele fez isso. É claro que na outra semana ele não fez. Mas ele também não me cobrou mais a camiseta. Porque é assim, a partir do momento que você faz a atividade da pessoa, você começa a entender que a pessoa realmente é trabalhoso, não é só pôr na máquina, entendeu? Então, fazer o outro entender que você precisa desse período não é muito fácil, mas você tem que manter. É como hoje. Hoje eu não fui para a loja. Eu tô aqui fazendo vídeo, mas daqui a pouquinho, o que eu vou fazer? Eu vou ali cuidar do quintal. Mas você tem que ir para a loja todo dia. Não, eu não tenho que ir para a loja todo dia, não. Se eu ir agora para o céu, alguém vai fazer o que eu faço. E talvez até melhor do que eu, né? Porque ninguém é insubstituível. Então, gente, não foi fácil. Meu marido saiu daqui com a cara meio chateada. Porque ele não gosta de ir para a loja sozinho, mas ele está muito apto já a ir para a loja sozinho. Embora ele tenha tido o AVC, ele está aptíssimo. Claro que temos que ter cuidados ainda, mas ele voltou a fazer as peças que ele não fazia, né? Então, assim, a gente tem que relaxar de vez em quando, senão não aguenta. Entenderam a lição número 5? Entenderam mesmo? Então, pega um copo d'água, bebam o remédio que te cura. Na fé, na fé. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês aqui amanhã.